Você já deve ter ouvido falar que nunca, em hipótese nenhuma, a gente deve colocar um metal no micro-ondas. Pois é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Uau! Nossa! Que lindo! Eu tô até com medo do que tá acontecendo ali, mas que tá bonito, tá. Eu ouço isso desde que minha mãe comprou o primeiro micro-ondas lá em casa em mais ou menos 2001. Pois é, eu vivi 20 anos da minha vida sem micro-ondas. E a história é sempre que se você colocar um metal no micro-ondas, ele pode estragar ou pode pegar fogo. Mas sinceramente eu nunca vi isso acontecendo. Então para começo de conversa, vamos preparar o micro-ondas para ver esse fenômeno. Micro-ondas tem esse nome porque ele usa ondas eletromagnéticas para esquentar a nossa comida. O que significa isso exatamente? Significa que ele solta ondas de rádio, ondas como a luz que a gente enxerga, e isso aquece a comida. Essas ondas elas fazem vibrar as moléculas de água que a gente tem na comida. E é daí que vem esse nome micro-ondas, porque não é qualquer onda que vai fazer a água vibrar. Tem que ser uma onda muito específica, como se fosse uma onda de rádio mesmo. E aí tem muita gente que tem medo que essas ondas escapem pela frente do micro-ondas, né? E se você ficar olhando, por exemplo, a comida lá dentro, como se fosse aquela televisão de cachorro, né? Que o frango fica virando, os cachorros ficam tudo olhando ali. Às vezes a gente também vai esquentar um leite, vai esquentar uma caneca e fica aqui de cara vendo a caneca girar lá dentro. Será que isso não faz mal? Será que a radiação do micro-ondas não vai entrar no seu cérebro? Você vai dar um câncer no cérebro ficar olhando o micro-ondas? Não, as ondas eletromagnéticas não escapam lá de dentro. O que protege é essa telinha aqui, ó. Tem uma telinha de metal na frente do micro-ondas, cheio de furinhos. As ondas não conseguem passar por esses furinhos, por causa do tamanho delas. Mas, Iberê, isso aí eu não confio não. Isso aí é perigoso deixar a gente doente. Por via das dúvidas, eu tranco o micro-ondas num cofre de chumbo na minha casa. Ó, eu confio tanto no que eu tô falando que agora eu vou fazer uma maluquice aqui, ó. Vamos colocar um telefone, não é qualquer telefone, tá? É um iPhone 16 que a gente vai botar aqui atrás pra gravar o que vai acontecer dentro do micro-ondas. E eu vou fazer um furo aqui atrás. Vou botar um óculos, né? E a gente vai colocar a câmera do celular encaixada nesse furo. A ideia é a gente conseguir gravar lá dentro e não, as ondas não vão atingir a câmera do celular porque elas não passam por furo desse tamanho, assim como elas não vão atingir o ser humano. E a imagem ficou uma porcaria, porque eu não levei uma coisa em consideração, ó. Nessa parte aqui do micro-ondas não é o forno, né? Essa lateral do micro-ondas, ela é ocupada pela parte que gera as micro-ondas. Então eu acabei fazendo um furo muito lateral. Eu teria que ter feito um furo bem mais pro meio. Agora sim, hein? Eu consigo ver o furinho aqui no reflexo da lente da câmera, ó. Talvez uma das coisas mais difíceis desse vídeo seja conseguir encaixar o telefone exatamente no furo que foi feito. Não é a primeira vez que a gente fura micro-ondas e uma vez eu fiz uma tosquice de prender com fita crepe, fita isolante, não me lembro direito, mas ficou horrível. Agora eu acho que a gente pode chegar numa solução um pouco melhor. Ah, os livros do Manual do Mundo foram feitos para isso aqui. Aliás, se você quiser saber mais sobre os livros do Manual do Mundo, agora tem uma funcionalidade aqui no YouTube em que o link dos produtos ficam direto na tela do vídeo. Isso não existia antes. Eu consigo colocar então aqui o grande livro de ciências. Se você clicar, você já consegue ver o preço, consegue comprar na hora. Chegou a hora. As micro-ondas são geradas aqui e elas são jogadas, elas são irradiadas aqui para dentro do forno mesmo. Quando a gente tem uma comida tipo esse pote de arroz, a água que está no arroz vai esquentar e, por consequência, esse calor vai passar para o resto da comida. É por isso que muitas vezes a comida esquenta, mas o prato não. O problema do metal, primeiro, é que ele reflete essas micro-ondas. É como se ele fosse um espelho. Ele não deveria esquentar quando chega a micro-ondas. Mas aí acontece outra coisa. O metal tem um monte de elétrons aqui que estão livres. Quando as micro-ondas batem no metal, elas começam a movimentar esses elétrons. Causa uma corrente elétrica aqui, energia passando. É como se a gente tivesse gerando energia no metal. Então, se de repente, assim por acaso, você esqueceu uma colher em cima da comida no micro-ondas, pode ser que dê ruim. A gente tá fazendo aqui justamente para você não fazer isso em casa. Vamos dar o REC primeiro aqui, né? Tá gravando desse lado e a gente ligou o bicho. Eu vou acompanhar por aqui. Ih, não gira esse prato? Só porque a gente comprou o micro-ondas no ferro velho ele não funciona? Ah, o
prato estava desencaixado. Agora sim! Não aconteceu absolutamente nada. Esses elétrons, eles vão querer escapar, eles vão querer fugir. E se você tiver uma superfície lisa, como é uma colher assim, arredondada, isso é difícil de acontecer. É muito mais fácil de acontecer numa superfície pontuda. Opa, vamos apertar o REC aqui que eu já esqueci. Faísca que é bom não saiu nada também. Mais uma vez, não quer dizer que você possa fazer, tá? Porque o fato de não estar saindo faísca aqui nessa experiência não quer dizer que não vá sair faísca em outras condições. Sei lá, talvez seja o arroz, talvez seja o pote, talvez seja qualquer outra coisa assim. De repente, se você for muito distraído, você pode esquecer uma colher junto com uma faca, junto com um garfo dentro do micro-ondas. Não tá acontecendo nada. O Jansen levantou a hipótese de micro-ondas não tá funcionando. Ele tá porque o arroz esquentou bastante, então não é problema no nosso micro-ondas. Mas vamos testar outra coisa. Vamos testar essa caneca aqui, que é inteirinha de metal, uma caneca de aço inox. Ela tem uma área muito maior do que a de um garfo, né? Isso quer dizer que ela pode receber muito mais micro-ondas. Eu quero colocar um pouco de arroz sempre junto, que é para não esquentar demais. Não, né? Vamos deixar esquentar demais. O que tem? Nada. Não seria esperto da minha parte pegar isso aí sem uma luva, né? Vamos ver se esquentou, Pera aí. Câmera térmica aqui, hein? Que chique. Chegou a 45 graus. E aí, você confiaria numa câmera térmica? 45 graus não queima a mão. É, de fato, 45,3 mais ou menos. Se a gente consegue fazer a eletricidade correr no metal lá dentro do micro-ondas, talvez a gente consiga, de repente, acender uma lâmpada incandescente. É essa lâmpada mais antiga aqui, que tem um filamento lá dentro, tem uma molinha, que no momento em que passa a energia elétrica, ela esquenta tanto que acende. Uau! Nossa! Que lindo! Eu tô até com medo do que tá acontecendo ali, mas que tá bonito, tá. Eu acho que o filamento queimou. Uou! Gera um plasma dentro da lâmpada. Isso é muito legal. Eu vou tentar deixar a lâmpada em pé no meio. E agora, será que a lâmpada tá quente? Não cheirou bom aqui dentro, não. Já não sei se o que tá cheirando mal é a lâmpada ou é o micro-ondas. Ó, 89, 88, 89 graus Celsius. Tá bem quente. O filamento queimou e o metal da lâmpada aqui que segura o filamento derreteu. Mas deu para ver bastante plasma. Provavelmente os elétrons do gás que estava aqui dentro se soltaram.